Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a situação política continua no topo da atualidade e uma das muitas discussões em cima da mesa é o cenário de o novo governo apresentar um orçamento retificativo. Mas afinal, do que falamos quando falamos de um retificativo? Depois, as ofertas públicas iniciais do Reddit para já e talvez mais tarde do Telegram. Comigo estão o Leonor Mateus Ferreira e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Com o contexto político ainda no centro da discussão na praça pública, um dos cenários em cima da mesa é o de o novo governo apresentar um orçamento retificativo. Não será uma surpresa, dado que o novo executivo, a confirmar-se a vitória da AD, será de cor política diferente do anterior. Ainda assim, vale a pena entender o que é afinal um retificativo. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, e a pergunta é mesmo essa, do que é que falamos quando falamos de um orçamento retificativo? Ora, estamos a falar de um documento que altera de forma mais ou menos profunda um orçamento que já foi aprovado pela Assembleia da República para o ano em que estamos. Normalmente este tipo de documentos segue em traços gerais aquilo que é o processo orçamental de um orçamento normal, portanto é apresentado pelo Governo, vai à discussão na Assembleia da República, os ministros são ouvidos, os setoriais, porque um orçamento retificativo não altera todo o quadro orçamental do documento. Depois é feita a especialidade, a discussão na especialidade, é a aprovação na especialidade e depois a aprovação final global do documento, tal qual como acontece com o orçamento retificativo dito normal. As alterações podem ser feitas num orçamento retificativo pela Assembleia da República, como é o caso que nós estamos normalmente habituados a falar, ou seja, o Governo apresenta um documento por sua iniciativa, e já lá vamos em que circunstância é que isso pode acontecer, mas apresenta o documento, esse documento lá está, faz todo o processo orçamental normal. Também pode haver uma alteração por decreto-lei do próprio Governo, sem necessidade de ir à Assembleia da República, e acontece quando de facto há necessidade de ajustar para cima, para baixo, de uma dimensão maior ou menor, aquilo que estava orçamentado no início do ano. Portanto, o orçamento entra geralmente em vigor no dia 1 de janeiro do ano civil e depois a meio do ano, ou até antes, às vezes há necessidade de ajustar alguma ou outra situação. E em que circunstâncias, no fundo, é que um governo pode apresentar um retificativo? Ora, o Governo pode apresentar o retificativo por duas razões fundamentais, uma razão política e outra razão financeira. A razão política tu já falaste há pouco, quando há alteração da força política dominante no Parlamento, como é o caso que estamos a viver agora, ou seja, há uma alteração do Governo, o Governo é diferente, é de uma cor diferente, tem propostas políticas diferentes, foi eleito nos pressupostos de um programa eleitoral diferente e, portanto, isso pode obrigar a alterar o orçamento por razões meramente de adequação política ao programa que foi sufragado nas urnas. A outra pode ser por uma questão financeira, meramente financeira ou contabilística, se quisermos, mas vamos ficar-nos pela financeira. Isso quer dizer que, chegando a meio do ano, por exemplo, há uma circunstância não prevista no Orçamento do Estado, por exemplo, quando foi a pandemia, que é recente e as pessoas têm ainda uma memória muito fresca do que aconteceu. Em 2020 chegámos ali ao verão, se não me engano, alguns naquela altura, logo a seguir ao início da pandemia, em que foi necessário... Início foi em março já agora, para quem já não Exatamente, foi em março, a pandemia começou em março de 2020 e ali uns meses depois foi necessário adequar as necessidades orçamentais e financeiras que estavam previstas para aquele ano para fazer face a esta nova circunstância. Aqui foi uma circunstância não prevista no orçamento, em que teve que haver um ajustamento do que eram os orçamentos da saúde e da segurança social, nomeadamente na saúde, porque havia a necessidade de contratar mais pessoal, havia necessidade de mais compras, nomeadamente de testes, vacinas, portanto tudo isso obrigou ao novo orçamento, mas também na parte da segurança social, porque houve necessidade de adequar instrumentos que ou já existiam ou foram criados especificamente para aquela altura. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do layoff simplificado, em que o Estado deu um apoio extraordinário para as empresas não despedirem
neste caso concreto, naquele ano. Portanto, temos essa circunstância de haver uma novidade, algo inesperado no ano que faz a necessidade de ter um ajustamento do programa de despesa que estava previsto para aquela altura. E no contexto específico que estamos a viver, que claro, é rodeado ainda de muita incerteza e não temos aqui obviamente uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, ainda assim o que é possível adivinhar-se, digamos assim, entre aspas, sobre o que pode acontecer neste contexto? Olha, isso é uma grande incógnita porque... De facto, até agora o que nós tivemos de declarações públicas dos responsáveis da Aliança Democrática, o partido ou a coligação mais votada, a força política mais votada nestas eleições, é de que provavelmente será necessário apresentar um orçamento retificativo. Neste caso será por uma opção política, não por uma necessidade financeira de desadequação a um evento extraordinário. Já aqui no Negócios, aliás, num podcast especial que fizemos com o António Leitão Amaro, da Aliança Democrática, ele disse que muito dificilmente não apresentaria um retificativo. E logo a começar por exemplo, aquela questão de apresentar um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde nos primeiros 60 dias de governo. Isso provavelmente implicará, de alguma maneira, alterações na despesa. Claro que nem sempre isto pode acontecer, os próprios serviços até podem adequar mais ou menos o orçamento que têm para os programas de políticas públicas naquele ano e fazer ali alguns ajustes, retirar de um lado, colocar no outro, sem mexer no teto global, mas neste caso, como é uma política mais profunda, e mais uma vez aqui os especialistas em finanças públicas e até alguns constitucionalistas se dividem sobre será necessário um retificativo, não será necessário, enfim, deixamos isso para outra discussão, mas de facto tudo indica que será necessário fazer um retificativo, até porque se quiserem de facto avançar com medidas muito mais profundas de alteração, por exemplo no Serviço Nacional de Saúde, nas carreiras dos médicos e dos enfermeiros, é preciso ter um documento que sustente dentro da legalidade do que é o processo orçamental estas alterações. Paulo Ribeiro Pinto e o cenário de o novo governo apresentar um orçamento retificativo e agora as ofertas públicas iniciais do Reddit e do Telegram. O Reddit é uma versão moderna e dinâmica dos velhinhos fóruns de discussão na internet. Já o Telegram é mais uma app de envio e recepção de mensagens. O Reddit vai entrar em bolsa na próxima semana. O Telegram pode seguir o mesmo caminho, talvez mais à frente. Comigo está a editora de mercados do Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Vamos por partes, começando pelo Reddit. Mais à frente já vamos aos detalhes do IPO, da oferta pública inicial. Mas antes, proponho que comecemos por saber, para quem não conhece, o que é afinal o Reddit, dado que na verdade até nem é a primeira vez que ouvimos o nome desta plataforma ligado à atualidade exatamente de mercados. Dos mercados financeiros, não é a primeira vez. Estamos a falar de uma rede social que foi fundada em 2005, portanto já tem algum tempo, quase 20 anos nos Estados Unidos, e tornou-se conhecida pelo que dizias, pelos grupos de discussão de nicho muito, muito focados, mas foi o papel que teve nas meme stocks que acabou por catapultar o interesse dos mercados financeiros. Era 2021, as pessoas estavam fechadas em casa por causa da pandemia, muito ligadas à internet, às redes sociais, e houve um grupo crescente de pessoas que, de forma, chamemos-lhe, concertada, resolveram fazer subir o preço das ações de uma empresa em concreto, a GameStop, e que acabaram por trazer perdas aos grandes short sellers, aos grandes fundos de investimento em Wall Street. Depois houve outras empresas, mas esta foi de longe a mais conhecida. Foi uma popularidade que acabou por, ao longo do tempo, levar a um aumento de receitas do Reddit e também do próprio número de utilizadores. Há momentos, Leonor, fui ver, e o subreddit em que essa questão foi discutida, o Wall Street Bet, um subreddit já agora é uma espécie de subfórum dedicado a um tema específico. E o subreddit Wall Street Bet, que é onde toda essa discussão ocorreu em relação à GameStop, ele tem 22 milhões de utilizadores e há cerca de 20 minutos, 22 mil estavam online a discutir. Muita gente. E muita gente. E este nem é o subreddit com mais pessoas. Para termos uma ideia, nos mais populares há vários com mais de 30 milhões de utilizadores inscritos, dedicados a todo o tipo de tópicos. Ciência, filmes, música, curiosidades gerais,
entre outros. No total, o Reddit tem, isto segundo a imprensa especializada em tecnologia, dado que este tipo de empresas não é muito disponível para revelar dados concretos de negócio, mas as estimativas de várias publicações de especialização em tecnologia falam em 70 a 70 milhões de utilizadores ativos por dia, diários, não é? É claro que o número total de utilizadores inscritos é muitíssimo superior a este, estamos a falar apenas dos ativos. É muita gente interessada nesta plataforma. E sabes que a participação dos utilizadores e dos moderadores, concretamente do Reddit, no IPO, é uma das características especiais que esta operação vai ter. E indo a números, o Reddit está a planear uma entrada em bolsa, como dizia, já é um processo que já está a decorrer há algum tempo, mas agora vai avançar na próxima semana e estamos a falar de 22 milhões de ações que vão ser disponibilizados a um preço entre os 31 e os 34 dólares. Isto é comum, há um intervalo e depois no próprio dia que é conhecido o valor final. O habitual é que estas ações vão para fundos, para grandes investidores, e que também vai ser o caso, mas desta vez há uma parcela que vai para gestores e para aquilo que a empresa chama amigos e família. E aqui incluem-se trabalhadores, mas também moderadores dos fóruns desta rede social. E um pormenor, mas que se pode revelar importante, é que estes não vão estar sujeitos ao habitual período de 6 meses de bloqueio em que não podem vender as ações, ou seja, pode trazer aqui alguma volatilidade à ação no início das negociações, porque caso haja uma procura muito grande pode haver a tentação de realizar mais-valias logo nas primeiras negociações e, portanto, haver aqui uma volatilidade muito grande. Isso no caso do Reddit. E em relação ao Telegram, o que é que está em cima da mesa? Bom, são casos diferentes, porque no caso do Reddit, era o que te dizia, é um processo que está a ser preparado, que foi aprovado pelo regulador dos mercados financeiros nos Estados Unidos, portanto está num processo muito avançado. No caso do Telegram, foi o Financial Times que noticiou segunda-feira e citava fontes conhecedoras próximas da empresa, de que estaria a planear uma entrada em bolsa nos Estados Unidos assim que se tornasse rentável. E depois o próprio CEO dizia esperar que isso acontecesse no próximo ano. E também, naturalmente, condicionado ao que são as condições de mercado, caso sejam favoráveis. E a CEO não confirmava que o plano fosse esse, mas dizia que estão a estudar várias opções. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, mas não é um processo que esteja já no mercado, ao contrário do Reddit. E a dizer-te ainda que o CEO fala numa avaliação de 30 mil milhões de dólares, portanto, caso avance, também pode ter aqui uma dimensão muito significativa. O Telegram, para quem não conhece, é uma aplicação de envio e recepção de mensagens, onde até muitos líderes políticos escolhem comunicar. É o caso, por exemplo, do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, tem um canal que é muito seguido no Telegram, onde vai diariamente escrevendo sobre o que se passa no conflito com a Rússia. Leonor, o que é que estes dois processos nos dizem, no fundo, sobre a receptividade, neste momento, do mercado em geral a ofertas públicas iniciais? Sim, isso é um dos pontos mais importantes, porque mais do que falarmos de uma operação ou da outra, caso avance em concreto, estamos aqui a falar do que é uma tendência de mercado. Nos últimos 2 anos, portanto 2022 e 2023, houve pouco apetite do mercado por IPO, por um conjunto de fatores. Os principais foram, sem dúvida, o dinheiro caro, portanto taxas de juros mais elevadas faz com que seja mais caro às empresas financiarem-se, e depois ao mesmo tempo também aqui uma série de eventos geopolíticos que trouxe muita volatilidade aos mercados e faz com que os gestores prefiram talvez esperar um pouco para perceber por um momento um bocadinho mais tranquilo. E isto é um momento de viragem em que se espera que as taxas de juros vão descer e que
estas operações são grandes, dão sinais importantes ao mercado, ou seja, se a operação correr bem, se houver uma procura atrativa, é um importante sinal para o mercado. E já agora é um momento de viragem, numa altura em que duas empresas portuguesas grandes, portanto a Luz Saúde e o Novo Banco, também se estão a preparar para entrar em bolsa. Obrigado, Leonor. Obrigado, Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.